Vitor, o José Dirceu, o ex-ministro José Dirceu, sempre teve a confiança do presidente Lula porque ele sempre apoiou o presidente Lula, diferente de outros nomes, como Antônio Palocci, né? É isso, né? Diante desse cenário, dessa relação de confiança, o presidente Lula deve dar espaço a José Dirceu, caso ele volte à política? Boa Leandro, noite. antes de qualquer coisa, boa noite para você, ao Pedro e a todos. Estou fazendo Prazer essa ter o porque Pedro foi apuração sua, né? É isso, Leandro. Não, se Lula mantiver uma certa coerência com o que ele provou ali desde o início desse terceiro mandato, José Dirceu teria, portanto, um espaço nesse governo como outros aliados que, mesmo nos momentos mais difíceis do PT e para o próprio presidente Lula, enfrentando as acusações, por exemplo, envolvendo ali a Operação Lava Jato, o presidente Lula, depois que enfrentou esse período turvo do PT, inclusive passou ali pelo processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, todos esses personagens que estiveram presentes e foram fiéis, leais ao presidente Lula e também ao partido como um todo, hoje foram ali laureados por algum tipo de cargo de expressão. Você lembrou muito bem de Aloysio Mercadante, que manteve-se ali ao lado do presidente Lula e hoje é presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Dilma Rousseff, por exemplo, foi laureada como presidente do NDB, o Banco dos BRICS. O Gleisi Hoffmann, por exemplo, ocupa hoje, com a chancela de Lula, a presidência do PT. Então, como você relembrou de Antônio Palocci, Leandro, Palocci, por sua vez, fez um acordo de delação premiada e foi completamente esquecido pelo presidente Lula nesse terceiro mandato, pós-Lava Jato, pós-impeachment, depois desse momento ruim para a história do PT. Em paralelo, aquele que se manteve fiel, um outro ex-ministro da Fazenda de Lula, Guido Mantega, Lula trabalhou ativamente para colocá-lo, por exemplo, no cargo de presidente da Vale, que é uma empresa, uma empresa privada, né? Lula não tem mais a ingerência, portanto, para conseguir emplacar ali um presidente numa empresa privada. Então, se Lula mantiver essa coerência, ele vai trabalhar, sim, para dar algum tipo de respaldo, algum tipo de cargo que traga José Dirceu para algum tipo de papel importante ali dentro do governo ou no próprio PT, que ele já tem, como disse o Pedro Venceslau, onde ele já tem bastante respeito, ele é bastante respeitado. E, em paralelo, isso acontece enquanto a esquerda como um todo, o PT mesmo se reuniu depois das eleições para discutir o resultado eleitoral desse pleito municipal deste ano, né, quando avaliou-se que o PT ficou aquém das expectativas, exatamente porque ocupa o cargo, ocupa a posição de detentora do poder federal, com a presidência de Lula. Enquanto isso, a esquerda discute exatamente uma renovação, uma tentativa de adaptação de seu discurso, e a gente vê que lideranças à esquerda, com um tom mais moderado, com um tom mais moderno, mais repaginado, como, por exemplo, o caso do prefeito do Recife, João Campos, tem conseguido sucesso. João Campos foi reeleito em primeiro turno como prefeito de Recife, com mais de 70% dos votos. Enquanto isso, então, a gente vê exatamente o PT discutindo essa possibilidade de renovação, José Dirceu, portanto, voltando à possibilidade ali de voltar a ser um expoente político, um agente político relevante para o PT, em meio à discussão sobre renovação e uma possibilidade de remodelação do discurso por parte do partido, Leandro.